Boa tarde, pessoal. Francisco Melo, servo de Deus. Hoje é dia 31 de janeiro de 2019. Preparando aqui mais um vídeo para você. Muito obrigado você que assiste, ainda que seja um minuto. Já faz a diferença. Muito obrigado, meu compatriota, que tem feito a diferença aí. Apesar das dificuldades, tem lutado pelo Brasil melhor. Hoje aqui no Parque Ibirapuera. Ia falar Parque do Carmo? Não. Parque Ibirapuera. Ao fundo você pode perceber um monte de água, o rio aqui. E em novembro de 2017 eu trouxe uma mensagem para o Sul, onde as pessoas queriam, na ocasião, fazer o Sul é meu país. Naquela ocasião eu apoiei o PV, mas vê se o PV, o Partido Verde, foi apoiado ali. Não foi. Mas de qualquer forma, o tempo de Deus ele não para, ele continua o tempo todo. Problema de quem se opõe, que se vende as coisas erradas, né? Que dá um jeitinho nas coisas para conseguir outras. De qualquer forma, não sei se foi ano passado, eu tive um VT, eu assistia na Rede Globo de televisão, onde a Alemanha jogando de verde, jogando de verde ali. Então ali deu para perceber que a Alemanha, a Germânia, entendeu aquele propósito e através daquele pequeno ato, a Germânia de certa forma conseguiu uma bênção aí, uma façanha. Por isso que não é Alemanha, é Germânia, porque em alguns lugares alemão é pejorativo, é no sentido de traficante, de coisas erradas. Não é Alemanha, é Germânia. E entendeu o propósito, por isso que eu abençoo de certa forma a Germânia. E bem-vinda ali no Rio Grande do Sul, de certa forma, né? Lutaram muito aí por um país melhor, mandaram seus imigrantes ali, fizeram as suas culturas. E é bem-vindo sim ali no Rio Grande do Sul e efetivamente está próximo da Argentina ali, da Cristina Kirchner, para melhorar o país. Germânia, como eu tenho falado, porque entendeu o propósito de Deus ali. Naquela ocasião, jogando Brasil e Alemanha, onde estava de verde ali. E ali, naquela pequena atitude, eu consegui entender o propósito de Deus nesse sentido. Eu repito, problema de quem se vende as coisas erradas. Francisco, quer dizer que você está doando o Rio Grande do Sul para a Alemanha? De maneira alguma. Eu estou falando que entendeu o propósito de Deus. E nessas pequenas coisas aí que eu tenho percebido o mover de Deus. Então, eu falei sobre os 3 estados, né? Que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E ratifiquei porque a mensagem a eles. A mensagem chega a mesma. Continue sendo cidadão diferenciado, faça aquilo que é certo, que os governadores aí no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no Paraná, façam a diferença, mas comece a colocar a cultura europeia de certa forma, uma cultura que não aceita suborno, né? Lógico que na Europa, em alguns momentos, alguns países se dividem, não precisa se dividir. O Brasil ainda tem mais de 5.570 municípios, e cada um, lógico, com a sua cultura. E você pode ter certeza que eu, Francisco Melo, servo de Deus, irei lutar e entrar na política para melhorar a condição do povo, do cidadão. Mas, de certa forma, as pessoas têm que limpar o nosso estado, né? Não adianta ir num determinado país, tocar fogo num determinado local e depois pedir indenização para o governo alemão. Não adianta se fingir de coitado. Não adianta ir ali no bairro de Munique, de certa forma, abençoar ali e trazer coisas erradas para cá. Vá com o seu achismo para lá. Temos que limpar o nosso país, né? De certa forma. Nada de pessoas se fingir de coitado. Você sabe do que eu estou falando, né? Se fingir de coitado, se fingir de vítima. E esse povo, meus amigos, o preconceito só é preconceito quando a gente externa alguma coisa, porque todos nós, praticamente, outras pessoas falam, olha, eu não fui com a cara daquela pessoa. Só é crime quando você começa a falar algumas coisas, e eles se aproveitam dessa situação. Engraçado que se aproveita dessa situação. Se vocês são tão bons aí, com todo respeito a qualquer tipo de cultura, se lance ao governo, vá à luta, né? Não é assim que trabalha, tentando levar as coisas na mão grande. Isso é para todo mundo. Quando eu falo mão grande, é dar um jeitinho, é se aproveitar da situação, como eu tenho falado, onde tem a bênção para o sul do país. Engraçado que, meus amigos e minhas amigas, engraçado que o PV ele deriva, ele veio do PTB. E ninguém teve um tempo de estudar isso para pesquisar de onde veio o PV. O Partido Verde veio do
PTB, exatamente, que deu oportunidade, mas ninguém acreditou nesse sentido. E aí ali no Rio Grande do Sul ficou, a princípio, lógico, como governante para o PSDB, ali em Santa Catarina ficou com o PSL, e aqui no Paraná ficou com o PSD, isso, Partido Social Democrático. E aí, de certa forma, a gente luta, meus amigos. Eu sei quem é dono, indiretamente, desses 3 estados. Não estou doando estado para ninguém, sim. Eu volto a falar São Paulo. São Paulo é região sudeste. Meus amigos, vamos estudar substantivo derivado. Ou seja, o sul deriva do sudeste. É assim que funciona. Então, sudeste, 4 estados, sul, 3 estados, então são 7 estados aí que de certa forma decide as eleições. Isso não significa que vamos isolar o norte e nordeste de maneira alguma. O governo federal trabalha para pacificar os nossos estados, sim. Né? O governo de Jair Bolsonaro trabalha, mas tem algumas prioridades aqui no sul, né, para fazer algumas coisas. E o presidente, ele vai onde ele quiser. Recomendação do Francisco Melo, servo de Deus. Fique mais na região sudeste, por enquanto, para entender alguns propósitos de Deus. O meu parecer, lógico, o presidente vai onde quiser, lógico, de certa forma. E é aqui que decide as eleições em alguns momentos. Segundo o IBGE, você pode ver as eleições aí. Vamos falar de regiões aí brasileiras. Vamos lá. Sul 1, Sudeste 2, Centro-Oeste 3, Norte 4, Nordeste 5. 5 regiões. Então, de acordo com o IBGE, são 5 regiões que temos aqui no Brasil. E cada um sabe o propósito de Deus aí nesse sentido. Cada um consulta o seu Deus. Eu vou continuar buscando o único Deus que quer o melhor para o Brasil. Se você faz acordos malucos, loucos, se opõe, oferece dinheiro, oferece oferenda, oferece voto a outros deuses, problema seu. Eu continuo servindo ao único Deus. Repito para você, não sou membrado em nenhum tipo de igreja, né? Eu quero o básico como cidadão, um lugar para eu poder trabalhar, para eu poder morar. O restante eu resolvo, porque Deus quer o melhor para o Brasil, a começar pelo estado de São Paulo. E não quero jeitinho brasileiro. Se você quer jeitinho brasileiro, se você recebe dinheiro, se sua família é protegida, se tem esses negócios de irmão, problema seu. Eu continuo servindo o único Deus. Não estou do lado da truculência e não estou do lado do bandido, nenhum dos dois. Estou ali para fazer aquilo que é certo. Lugar de bandido é preso, né? E se você vê que a pessoa tem 2, 3 homicídios, nem precisa cadeia. As pessoas têm que ir para a vala, não tem que ter conversa não. E depois acerta as contas para o Deus dele, né? Já que quer afrontar o nome de Deus. Entenda, meus amigos, ali no mês de junho, como eu falei para você, foi uma luta terrível. Porque só quem serve a Deus sabe ali as lutas que vieram ali sobre a nação, ali na região da Lapa, na região norte, ali onde tive um embate. Mas eu saí vitorioso porque eu confio em Deus. E sei o que Deus quer para o Brasil, a começar pelo estado de São Paulo. Mas problema da pessoa que se vende, que aceita as coisas erradas, que aceita a truculência, que aceita bandido, mandar em favela aí. Não tem conversa com bandido. Veja que eu estou falando de pessoas de União Europeia já estamos em outro nível, no sentido de falar que esses estados estão reservados para a União Europeia, sim, e problema de quem se opõe, tá bom? É nesse sentido, sim. Eu falei que a Germana entendeu o propósito ali, assistindo, lógico, indiretamente a TV Globo, abençoa a Argentina, sim, para que Angela Merkel, né, da Germânia, fique ali próximo da Argentina, do Rio Grande do Sul. É assim que trabalha com a lei dentro da legalidade. E ir para cima de feiticeiros, de agogueiros, de quem quer dar um jeitinho nas coisas, né? Quer dar um jeito, poxa, mas o fulano de tal não vai chegar ao cargo legislativo. Problema, meus amigos. Você acha que se eu estivesse na posse como deputado estadual, você acha que eu estava aqui parado? Lógico não. Eu estaria, de certa forma, em outra cidade, conhecendo as 644 cidades, mais a capital aqui de São Paulo. Não é assim que trabalha, a política é outra, né? Não é a política de ficar sentado ali despachando, mas sim olhando o que está acontecendo com o nosso país, fechando as nossas fronteiras, sim, e de certa forma o exército trabalhando, sim, para que as coisas melhorem. Certo, foi o João Dória Júnior que nomeou um comandante aí do exército
para mudar essa história aí de vigia da lei paulista. Que história de vigia de lei paulista? Você viu em alguns momentos o próprio vigia da lei paulista me colocando em carro, em camburão. Veja o tanto de coisa, de responsabilidade. Eu falo para você, eu vou num determinado local e rio da cara dos outros. Por que eu rio? Porque as pessoas sabem o que tem que ser feito. Tá bom? Então, palmas assim ao Exército Brasileiro para fechar nossas fronteiras, sim. Certo foi o Michel Temer de ter colocado pessoas ali no Rio de Janeiro, criado o Ministério da Secretaria de Segurança Pública. Chega desse negócio aí de vigia da lei paulista e se vender a crime organizado. Eu repito para você, você que leva, tem um brevet do Estado, né? Tem a funcional do Estado, você representa o governador do Estado de São Paulo. Não fique brincando. Veja no mês de junho o que é que eu falei lá. O pessoal lá colocando camburão e tal, para tentar tirar força, mas eu sei o propósito de Deus. Qualquer dúvida você pode mandar e-mail para mim, francisco.euro@gmail.com. Hoje no Parque Ibirapuera, falando um pouco de cidadania, falando que a comunidade germânica, os alemães são bem-vindos sim aqui no Brasil, e de certa forma que Deus abençoe e cada um que tem direito sim no pedaço de terra aqui no Brasil, e que você trabalhe com o que tem dentro da legalidade. Procure de certa forma pessoas que ajudam. As pessoas que nada acrescentam, saia fora. Aqui no Brasil nós temos várias pessoas. Aqueles que acrescentam e aqueles que só destroem e tentam atrapalhar o país. Tome cuidado com o jeitinho brasileiro, tá bom? Uma boa tarde, eu acho que já passou de meu dia. Uma boa tarde ou bom dia para você. Tudo de bom e que você seja abençoado. Muito obrigado. Um abraço à chefe lá de estado da Alemanha, da Germânia. Um abraço aí do servo de Deus. Boa tarde, tudo de bom.